Vamos lá. Como eu consigo resumir a palavra SEITA? Existia uma vontade de desagregar o núcleo familiar. Foi isso, essa mudança. Foi sobre isso que eu acredito. Uma busca incessante pela felicidade, numa jornada para afastar toda a dor, tristeza e angústia, a humanidade se vê imersa em uma procura sem fim. Seja através de filosofias, crenças, avanços científicos ou grupos religiosos, essas são as grandes indagações que ecoam em cada alma inquieta. E eis que nesse contexto surge o grupo Coexiste, liderado pelos carismáticos Cao Yin e Yang Yin. Uma promessa de desenvolvimento pessoal, mas envolta por um véu de controvérsias, fama duvidosa e teorias obscuras. Acusações de charlatanismo pairam sobre eles, enquanto outros os rotulam como uma seita enigmática. Enquanto as sombras da incerteza se projetam sobre os seus passos, somente o desenrolar do tempo revelará os segredos ocultos por trás dessas figuras enigmáticas. O que será desvendado até o desfecho dessa investigação? As dúvidas se multiplicam, envolvendo todos aqueles que se aventuram a conhecer os seus meandros. As seitas sempre fizeram parte do nosso imaginário, desde a Idade Média até as grandes mídias. Falar sobre seitas, grupos desconhecidos, grupos de pessoas que controlam outras e que controlam o mundo em que a gente vive faz parte do nosso imaginário e desperta muito a sua curiosidade, a minha curiosidade, tanto que é o objetivo pelo qual você clicou nesse vídeo. E o que você espera aqui é que a gente consiga entender mais sobre uma das seitas que surgiram no meandro da internet, que foi a Coexiste. A gente sabe que a internet deu palco tanto para várias seitas e grupos cultistas serem desmascarados, como também deu espaço para que eles crescessem. Ao mesmo tempo que a internet dá palco para todo mundo, ela dá palco para ideias boas e dá palco para ideias ruins. Mas o que a gente precisa saber é se a Coexiste é uma dessas ideias ruins. Se a Coexiste é um desses grupos que a gente diz cultista ou classificado como uma seita. Mas antes de tudo isso, a gente precisa entender o que é uma seita, entender o que é a Coexiste e entender se a Coexiste se encaixa numa dessas categorizações, seja um cultismo, seja uma seita, que vocês vão entender até o final dessa investigação, acompanhando comigo, investigadores. A Coexiste, na verdade, é uma empresa de treinamentos. Nós somos uma empresa de treinamentos existenciais. É uma galera que tá muito ferrada da cabeça. Então, eu quero que você me diga isso. Eles se definem como escola de relacionamento, de aprender a se relacionar e de autoconhecimento. Hoje é o dia do evento de tutoria da Coexiste. A gente vai explicar o que é o evento de tutoria. O que é esse evento? O que é? Porque a Coi faz você poder ficar num beco perigoso de noite, achando que se alguma merda acontecer com você, a culpa é sua. A Coexiste, ou melhor, Consultoria Existencial, se baseia em um livro chamado Um Curso em Milagres. Todo o meandro da Coexiste e tudo que ela começou a ficar muito famosa por causa dos seus seguidores, por causa das pessoas que faziam parte do seu séquito, que eram influencers, digital influencers que compartilhavam sobre o dia a dia dentro da Coexiste em suas redes sociais. Em 2017, onde a Coexiste começou a ser muito falada e começou a ficar famosa, digamos assim, no meandro das redes sociais, foi quando Ná Cardoso, Koba, Eric Mafra e Camila Sena compartilhavam seu dia a dia junto da Coexiste nas suas redes sociais e também no aplicativo mais famoso da época, o Snapchat. Por mais que muitas pessoas não usem ele hoje, ou pelo menos não aqui no Brasil, em 2017 ele era uma febre muito grande. Tem um jeito novo de viver, um jeito novo de olhar pra vida. Gente, eu tô vivendo isso, eu tô compartilhando com vocês e eu fico muito feliz. E quando eu falo eu estou vivendo, não é tipo, ai, gente, sorry, tô vivendo e tô muito feliz comigo. Não, isso aqui é nosso, é nosso. Então, que tal entender tudo isso que eu falo sempre, compartilho com vocês sobre o que é a nova cultura, como é esse jeito de pensar e de viver?
Boa parte desse conteúdo era envolto de mistério, que não só ficava contido ao Snapchat ou algumas redes sociais, mas também se expandia a livros produzidos pelos autores, como é o caso da Ana Cardoso e do Eric Mafra. No livro A Vida Sem Filtros, de Ana Cardoso, e no livro também de Eric Mafra, chamado Um Garoto do Sonho, que eu tenho aqui em minhas mãos, existem várias menções ao grupo Coexiste. Não só esse livro do Eric Mafra, mas também um outro livro que pertence a um conjunto de livros, a uma série de livros que se chama, vou pegar aqui para ler junto com vocês, Siga o Seu Coração, o Guia do Amor Infinito, fazia parte de um grupo de livros escritos por Eric Mafra com parceria da Coexiste. Esse, no caso, conta uma história ficcional de um garoto alienígena que aparece para uma garota para explicar para ela sobre a vida e sobre o amor e sobre como ser verdadeiramente feliz nesse mundo. Por mais que seja um livro bem simples, direcionado ao público infanto-juvenil, ele traz no final referências claras e uma dedicatória à Coexiste. Como vocês podem ver, os participantes desse livro são Eric Mafra, Ana Cardoso, como está aparecendo na foto para vocês, Camila Sena e Koba. Aqui no final do livro existem agradecimentos à Coexiste, não só agradecimentos especiais a ela, como uma página dedicada aí que está aparecendo na câmera para vocês, como também um guia da nova cultura. O Guia da Nova Cultura é um capítulo escrito por Cauim e Ain, os fundadores da Coexiste, que diz o seguinte, vou pedir para vocês me acompanharem nessa leitura. O que é o guia? Um guia que orienta o caminho. O que é a nova cultura? A nova cultura é simplesmente a verdade sobre todos, a verdade sobre a vida, a verdade sobre a existência, a verdade sobre o amor e, enfim, a verdade sobre Deus. Esses livros fizeram bastante sucesso na época, especialmente o livro A Vida Sem Filtros, de Ana Cardoso, que trazia tanto reflexões sobre a vida, reflexões sobre o dia a dia, reflexões sobre a adolescência, o início de uma vida adulta, trazia várias menções à Coexiste, o que levou a crer que os internautas começaram a discutir se essa parceria entre esses influencers e a Coexiste se limitava somente ao âmbito de conhecimento, ao âmbito de participarem desse grupo, ou era um âmbito um pouco maior, como uma ligação empresarial, uma ligação de realmente agenciar esses famosos. Mas isso eu vou pedir para vocês guardarem em mente, ficarem com isso na cabeça, porque é muito importante e no final do vídeo isso vai fazer todo sentido para uma das teorias que a gente vai traçar sobre o que é Coexiste, por que ela age junto aos influenciadores e qual que é o real objetivo dessa instituição. Antes de falarmos sobre as polêmicas que o grupo se envolveu ao longo do tempo, bem como ouvir os líderes e o que eles têm a dizer sobre essas acusações, vamos investigar um pouquinho mais sobre a história do grupo. A Coexiste, ela nasce como uma consultoria empresarial, que após muito sucesso com vários clientes, e Ain, que já era terapeuta há mais de 20 anos, o seu companheiro Cauim, que em vários atendimentos juntos tiveram a ideia de aumentar e compilar todos os conhecimentos, experiências e crenças em um único workshop. E com o sucesso dessa iniciativa, veio a ideia de criar um curso maior ainda, o curso A Verdade Presencial. Inicialmente, o curso tinha começo, meio e fim, e com o fim das turmas e o pedido de muitos alunos por mais convivência e mais conteúdo, o curso se expandiu para uma formação completa de mais de 8 anos de duração. Mesmo com as aulas gratuitas, presenciais e online correndo toda semana, o carro-chefe ainda da empresa é o curso A Verdade Presencial, que durante os anos de formação os alunos passam por diversos módulos. Ao longo do tempo, os alunos são acompanhados por mentores, que também são alunos, que após uma certa fase do curso passam para uma fase específica em que se tornam professores. Um dos pontos mais interessantes que a gente tem sobre a Coexiste é o símbolo. Só o símbolo da Coexiste já desperta muita curiosidade por envolver um hexagrama, a famosa estrela de Davi, e por ela estar envolta em vários outros cultismos, em várias outras religiões e vários outros ritos que existem dentro do mundo das religiões, dentro do mundo das seitas e dos cultismos. E é muito interessante esse símbolo porque ele não traduz a estrela de Davi por si só, ou um símbolo de proteção, como existem em outras frentes filosóficas e religiosas, mas sim um significado especial. Ela é composta por 2 triângulos. O primeiro triângulo aponta para cima significa o ser, e o triângulo apontando para baixo significa o não ser, trazendo essa dualidade entre estar e não estar, sobre existência e não existência. Do lado existem 2 ampulhetas, e essas 2 ampulhetas trazem a ideia da temporalidade, que não estamos presos no tempo, e não só estamos
não presos ao tempo, o tempo também faz parte das mudanças que existem no nosso ser. Então, o ser e o não ser está todo momento mudando com o tempo, e ao mesmo tempo a gente precisa encontrar a existência, a nossa essência, o que faz cada um de nós um, e ao mesmo tempo faz com que todos nós juntos sejamos um só. O símbolo ele traz vários significados, eu confesso que me surpreendeu quando fui conhecer um pouco melhor, mas fica a questão, será que esse símbolo ele foi feito para trazer uma ideia como essa que eu trouxe para vocês, ou para realmente despertar a curiosidade das pessoas que estão vendo? É um ponto interessante, mas eu fico com a primeira hipótese de se tratar somente aí de um símbolo especial sobre o grupo. Cauim e Ain se conheceram no ano de 1989, em um grupo de estudos existenciais. Na época, Cauim tinha 33 anos e Ain tinha 15. E Ain, desde o começo, pediu para sua mãe levar em vários encontros sobre esses assuntos ligados à existência, ligados a assuntos esotéricos. Nesse grupo, eles se conheceram. E Ain não ficou durante muitos anos e já saiu para fazer faculdade, trabalhar na sua área profissional. Já Cauim participou por mais de 10 anos desse grupo de estudos. Em uma entrevista concedida à Carta Capital em 2012, durante o lançamento do seu livro Eu Sei a Verdade, Meu Celular É, Cauim se apresentou como uma pessoa despida de personalidade, despida de uma identidade particular, abandonando seu nome de registro da certidão de nascimento. Abre aspas para o que ele disse: "Quando alguém me chama, não fala com o indivíduo, e sim com a função que represento." Fecha aspas. Nesse mesmo evento, ele se declarou como um filho de um operário e o filho de uma dona de casa, tendo frequentado até os 15 anos de idade biológica a Igreja Católica. Naquela época, a Coexiste contava com mais de 80 alunos que estavam dispostos a pagar R$500 em um workshop de 2 dias ou R$450 de mensalidade num curso que teria duração, na época, de 14 meses, ou seja, 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Uma das afirmações mais marcantes que ocorreram durante essa entrevista foi que, para o repórter, no mundo de Cauim, não existiria sofrimento, não existiria morte e, portanto, não tem nenhuma perda nessa vida. E ele continua dizendo que todos somos uma criatura só, e a morte de um familiar não deveria ser mais ou menos dolorida do que qualquer outro ser vivo. Mas voltando à história do casal, em 2006 eles se reencontraram, voltando a trabalhar junto logo em 2007, quando conheceram o livro Um Curso em Milagres. Nesse momento parece que todos os seus conhecimentos, experiências, dúvidas, tudo parecia que tinha sido respondido, uma resposta para todas as perguntas que eles tinham tido na vida. Com o livro em mãos surgiu a ideia de guiar essas pessoas, as pessoas que eles conheciam, as pessoas que eles viam que estavam perdidas, a ter essas mesmas respostas que eles tinham obtido com o livro, e ajudando a elas a encontrar esse vazio, encontrar a resposta para a trilha da existência e conseguir chegar no objetivo final da vida. O livro milagroso. O livro Um Curso em Milagres, que é tão importante para a teoria da Coexiste e sobre toda a base filosófica que eles utilizam, foi publicado em 1976, com o título original em inglês chamado A Course in Miracles, por 2 autores que eu vou pedir permissão para vocês para estar lendo o nome e não errar tanto a pronúncia: Ellen Schaumann, uma psicóloga clínica, e William Twyford, ambos associados à Universidade de Columbia, em New York. Ellen Schaumann, a principal escritora do curso, alega ter sido uma voz que guiou a escrever todo o material no ano de 1960. William Twyford, seu colega de trabalho, desempenhou um papel crucial para apoiar durante todo o processo de transcrição dessa obra. Embora Schaumann e Twyford tenham tido uma relação muitas vezes turbulenta, principalmente no âmbito profissional, a colaboração resultou nessa grande obra chamada Um Curso em Milagres. O livro ele é composto de 3 principais partes: o texto, o livro de exercícios e o manual dos professores. O livro ele é apresentado com uma abordagem pedagógica para conseguir alcançar um estado mental de paz, amor e perdão. Ele se baseia em princípios cristãos, mas a interpretação de todos esses princípios ela é única e transcende qualquer fronteira de tradição religiosa convencional. A primeira parte, chamada O Texto, é uma exploração teórica de conceitos apresentados durante todo o livro, abordando temas como a natureza da realidade, a função do perdão e o papel do ego. Já o livro de exercícios, que é a segunda parte, é um guia prático que oferece várias lições diárias destinadas a mudar a perspectiva de quem está lendo o livro sobre a vida, a mente e suas relações pessoais. Já a última parte, chamada Manual dos Professores, tem uma intenção de fornecer uma orientação para todo mundo que está lendo o livro
e que deseja ensinar esses princípios a outras pessoas. Então o livro ele tem essas 3 partes. A primeira sobre os temas gerais sobre o livro, a segunda trazendo uma perspectiva prática e a final sobre como ensinar esse livro a outras pessoas. O ponto central da filosofia do livro é o perdão por meio de atingir essa paz interior e compreensão espiritual. O curso ele ensina que o mundo que percebemos é apenas uma ilusão e que a verdadeira realidade está muito além das aparências. O perdão, de acordo com o curso, é a chave para desfazer o ego e aceitar o amor incondicional. Quem influencia quem? Mas o ponto interessante é o público-alvo da Coexiste, que é um público de classe média alta, jovem de São Paulo. Óbvio que existem pessoas de classe baixa, pessoas não abastadas, até a própria Coexiste fala que existem promoções de bolsas, bolsas parciais, bolsas integrais dentro do curso, mas por meio dos relatos como o do Felipe Castanhari e de vários outros tweets que estão passando de pessoas que frequentam Coexiste, ele é mais focado em pessoas de classe média alta de São Paulo, geralmente jovens. E por que isso é um ponto interessante? Porque os jovens têm um ponto principal. Os jovens têm algo que eles estão procurando, um pertencimento, um vazio existencial. Seja no início da juventude ou até o início da vida adulta, existem muitas questões de dúvidas. E quando a gente fala de uma classe média alta, de São Paulo principalmente, a gente vê pessoas que estão com algum problema, mas não um problema financeiro, não um problema de profissional, não um problema muito grave, mas um problema interno. A gente vive uma das juventudes com mais índice de depressão e ansiedade. Quando existe um grupo que diz o caminho da felicidade, o caminho para se evitar todos os problemas da vida, são essas pessoas com vazio existencial um pouco maior, já inerente à juventude, que são atraídas. E esse é um dos pontos pelo qual o público-alvo são jovens. E não só isso, não só essa fragilidade do público jovem, mas também as pessoas que entram no grupo, os influencers, quem faz a propaganda, quem faz com que a Coexiste apareça nas redes sociais. São pessoas caras ao público jovem, claras ao público infanto-juvenil, que são atraídas para participar. Isso de forma alguma é algo errado, mas só significa o nicho o qual a Coexiste trabalha, significa o público-alvo dela. Óbvio, existem pessoas de várias outras idades, como a gente já falou aqui algumas vezes, mas é claro que existe um público-alvo. Isso é um ponto interessante que eu vou pedir para vocês guardarem na memória. A Coexiste afirma muito sobre o sentimento de felicidade, de que o sentimento de felicidade é o único sentimento válido e que todos os outros demais têm que ser coibidos e não podem fazer parte da nossa vida. Principalmente aqueles que são vistos como sentimentos negativos, como a raiva, a tristeza, a angústia. Todos esses são ilusões e somente a felicidade é verdade. Para mim, acho que o principal em relação ao que a gente fala de positividade tóxica é você ter um pensamento dualista entre positividade e negatividade, tá? E você abrir mão do equilíbrio, tá? Abrir mão de tudo aquilo que não é alegre. E quando eu digo abrir mão de tudo, significa evitar pessoas que são baixo astral, que são negativas, evitar a qualquer custo qualquer coisa que possa te deixar mais cabisbaixo, mais reflexivo. Então, é uma cruzada a um objetivo de uma alegria e de uma perspectiva constante, tá? O otimismo, que é essa postura de que você falou, né? De que, eu quebrei a perna, mas pelo menos eu tentar ver o lado bom das coisas, não tem nada a ver com positividade tóxica, tá? O problema tá em você evitar ver o lado ruim e entender que ele tá ali. Não é, o problema não é a inclusão, e sim a exclusão. E sim o efeito avestruz, o fingir que não tá ali. Então, Luiz, no primeiro momento, alguém que busca sempre ser feliz frente a toda a situação vai se frustrar, tá? Pode não se frustrar totalmente no início, mas não vai demorar muito tempo pra perceber que aquilo ali não funciona. Só que o que acontece, Luiz? Já há muito tempo, e isso a internet não é culpada disso, isso já acontece muito antes da internet, existe ali o conceito que ficou muito famoso em 2015, que é a pós-verdade. Que não importa o fato, importa como isso é visto, tá? Nem todo mundo sabe que não é
que não é possível usar a felicidade para tudo. Porém, é possível fazer parecer que é. Tá? Então, assim, algumas pessoas vão defender que ela vai usar ali uma postura positiva para resolver tudo na vida e que ela pode buscar ser feliz o tempo inteiro, tá? Será que ela é feliz o tempo inteiro? Além da positividade tóxica, outro ponto interessante é sobre a vibração dos pensamentos, sobre o que eu penso interage e faz com que tudo que existe ao meu redor possa ser influenciado pelos meus pensamentos. Isso traz um ponto muito interessante sobre culpa. E culpa do quê? Culpa do que acontece comigo está estritamente relacionado com a energia, com o pensamento, com o que eu emano de vibração para o universo. E o universo me responde com o que eu estou atraindo para mim. Tire da mente as coisas que a colocaram nessa cena, já que tudo é frequencial, tudo é vibração. Então, por exemplo, eu já atendi mulheres que sofriam violência doméstica, aí separa, né? Porque separa, casa com outro de novo, E apanha de novo. separa, casa com outro de novo. Eu falo, nossa, mas já é a terceira pessoa que você apanha, tem tanta gente no mundo, você vai escolher essa pessoa. Por que você está se atraindo? Porque você sente atração por essas pessoas. E aí a pessoa começa a entender coisas sobre ela. E se ela não resolver isso, ela vai ficar caindo na mesma situação. E de novo, gente, eu não estou falando sobre culpa. Mas com tudo que a gente já passou e tudo que a gente entendeu sobre o grupo criado por Cauim e Yain, será que a gente consegue já classificar a Coexiste como uma seita? Será que existe segurança em tudo que a gente apresentou, toda a história, toda a base, da gente conseguir apontar o dedo e com certeza declarar como um grupo cultista? Mas antes eu fico com uma questão. Será que todos nós sabemos exatamente o que é uma seita? Será que a gente sabe o que é necessário para manipular necessariamente uma pessoa? Qual que é a linha tênue entre um grupo religioso e um grupo que tem o objetivo de manipular pessoas? Será que todo grupo religioso manipula? Será que todo grupo manipulador é religioso? Você sabe o que é uma seita? Vamos discutir isso agora. Seitas e cultismos. Seitas e grupos cultistas fazem parte da cultura pop há muito tempo. Desde a década de 60 e 70, o mundo foi tomado por diversos casos sombrios, como o da família Manson, que após a morte de 7 pessoas, incluindo a famosa atriz Sharon Tate, aterrorizaram todos os Estados Unidos, até o horripilante desfecho de Jonestown, onde o líder carismático Jim Jones liderou mais de 900 pessoas a tirarem sua própria vida. Na década de 80, o pânico satânico tomou conta de todos os jornais, revistas, filmes e até mesmo da própria política, relacionando tudo a cultos obscuros e interesses de seitas e rituais satânicos. Do latim secta, ou seja, selecionar, dividir ou sectar, a palavra pode significar um modo de vida ou doutrina. No latim, secta pode descrever um grupo de pessoas que compartilham as mesmas crenças e princípios religiosos, filosóficos ou políticos. Ao longo dos anos, especialmente durante os períodos de intensificação de conflitos religiosos, sociais, a palavra seita passou a ser associada a um grupo considerado desviante, herético ou perigoso. Muitas vezes, os próprios seguidores de Cristo, como o apóstolo Paulo, eram denominados como a seita dos nazarenos, fazendo alusão à região em que Jesus nasceu. Alguns séculos depois, durante a Reforma Protestante do século XVI e as lutas religiosas que vieram depois, foram utilizados os termos seita e heresia para desacreditar qualquer grupo religioso que se afastava das crenças estabelecidas. Já durante o Iluminismo, nos séculos XVI e XVII, também foi contribuído toda uma visão crítica sobre as organizações religiosas, principalmente aquelas que eram consideradas mais dogmáticas ou não aliadas aos ideais de progresso e razão. Essa atitude crítica persistiu ao longo dos anos e fez com que a ideia sobre as seitas e a percepção contemporânea sobre esses grupos cultistas fosse cada vez mais negativa. Não é possível precisar quando o termo seita adquiriu essa conotação negativa, mas sim veio de um movimento gradual e desenvolvido ao longo da história, mudando por vários eventos, contextos e muitas mudanças sociais. Em razão dessa carga negativa, muitos autores, como Amanda Motel, que escreveu o livro Cultos, a linguagem secreta do fanatismo, escolhem chamar esses grupos mais extremistas de cultistas e não de seitas.
Mesmo com várias características divergentes entre os grupos cultistas e os grupos chamados de seitas, existem alguns pontos em comum que fazem com que qualquer grupo religioso, econômico, social ou qualquer outra vertente seja considerada como uma seita. E desses principais pontos vale a pena destacar os seguintes. O primeiro deles é uma liderança carismática. Desde Charles Manson, Jim Jones, David Koresh e Marshall Applewhite, todos os grupos sempre possuem uma figura de liderança engajada, que convence e traz a confiança que é necessária para que todos os seguidores sejam convencidos pelas palavras e pela crença que é pregada pelo grupo. Outro ponto é o recrutamento intenso, que sempre é visto como uma das principais táticas desses grupos. Eles tentam atrair e converter novos membros, seja com propaganda, marketing agressivo, com todas as suas atividades sendo expostas, e esse ponto pode ser relativizado em alguns grupos que são mais discretos ou secretos. O terceiro ponto, que é extremamente comum, é a crença exclusivista. O que é isso? Quer dizer que todas as outras crenças, a não ser a do grupo, a não ser da seita ou do cultismo, são falsas, não são verdadeiras, não alcançaram o conhecimento que eles conseguiram alcançar. E a fé deles, o conhecimento deles, esse sim é o verdadeiro, é o exclusivo, é o que foi revelado, é o secreto, é o que estava encoberto e agora se tornou conhecido pelas pessoas. Essa é uma das características principais para conseguir sectar, ou seja, separar eles de outros. O quarto ponto é estritamente ligado com o anterior, já que ele se trata do isolamento social. Com uma fé exclusiva e um conhecimento único que os seguidores conseguiram alcançar, eles vão se separando aos poucos do mundo exterior, por considerar quase todo mundo fora da seita como pessoas comuns, que não entendem a verdade, que não conseguiram achar essa pureza e são menos evoluídos. Com isso, que era inicialmente só um distanciamento por não conseguir mais se enxergar nesse mundo externo à seita, passa a ser um contato quase que limitado com todos que estão fora do grupo, escalando até para uma proibição de relacionamento familiar, relacionamento amoroso, amizade, com qualquer um que não pertença à seita ou grupo cultista. O quinto ponto é um dos pontos mais sensíveis e mais importantes, que é o controle das informações. Sejam as informações que entram ou as informações que saem, quase todos os grupos cultistas tendem a limitar o acesso às fontes externas que chegam para os seus membros. Eles podem chegar até a manipular os fatos e descaracterizar qualquer tipo de notícia e direcionar para o que eles têm para a visão única de mundo. Ou seja, vem uma notícia externa e eles conseguem de alguma forma manipular e descentralizar ela para conseguir relacionar com o que eles estão dizendo, ou seja, validar o que eles têm como ponto de fé, como ponto de crença pelas notícias do mundo exterior. E como não poderia ficar de fora, o sexto ponto é sobre a pressão financeira. Muitos dos grupos acabam pressionando seus membros a conseguir fazer algum tipo de contribuição, comprar algum curso, comprar algum produto, e dessa forma aquele grupo cultista, aquela seita consegue se subsistir, com base nos dinheiros que são doados pelos membros e por tudo que é vendido, comercializado dentro do grupo para as pessoas do grupo. Muitas seitas chegam até a fazer com que os seus membros comprem exclusivamente coisas dali, sejam seitas que têm hortas, ou têm vendas, ou têm outro tipo de comercialização, faz com que essas pessoas vivam em torno da seita e comercializem tudo para ela, até chegar ao ponto de doar tudo, em alguns casos, como em Jonestown, onde todos os membros doaram quase que integralmente o seu patrimônio para Jim Jones. E o sétimo ponto é sobre o que morre depois de tudo isso, que é a liberdade pessoal. Já que todos os membros não possuem mais amigos, senão os do culto, não tem mais referências, senão as do culto, e também não tem mais hobbies, senão os que fazem dentro do culto. Tudo, desde as escolhas pessoais, decisões de carreira ou até mesmo relacionamento, deve ter o aval ou conhecimento geral de todas as pessoas do grupo. Nada fora do grupo, tudo pro grupo. Mas o que não sai da cabeça é o seguinte: como uma pessoa se deixa manipular? Como uma pessoa consegue entrar num grupo desse, sabendo que vai ser manipulada, sabendo que vai passar por todos esses tipos de situações? Como que ela não consegue enxergar todas essas red flags, todos esses pontos de atenção antes de se deixar levar por um culto, por uma seita? Mas aí que tá o ponto. As pessoas, elas não caem em alguém dizendo: vem pra cá pro meu grupo pra ser manipulado e controlado psicologicamente. Todas as pessoas, elas são fisgadas, elas são deixadas levar por algum tipo de necessidade pessoal, que por alguém vir e mostrar um caminho que parece ser o verdadeiro, que parece ser algo que vai trazer um benefício pra pessoa, a pessoa acaba não tendo alternativa e enxergando aquele como o único caminho a ser seguido. E o que quer dizer? Que esses grupos, eles observam as fragilidades e os problemas das pessoas pra com
conseguir atacar em cima disso. Elas observam que a pessoa precisa para conseguir manipular ela e dar uma resposta que ela tá tanto procurando, que ela tá tanto ansiando, seja em grupos, seja em religiões, sejam em negócios ou empreendimentos. O grupo, a seita, o cultismo vem para resolucionar algo que está sendo caro para que a pessoa naquele momento. Ou seja, isso é um ponto em comum. Todas as seitas, desde Heaven's Gate e até Johnny Stahl, todas conversam com alguma necessidade ou angústia dessas pessoas. Jim Jones, ele oferecia uma liberdade dos problemas sociais que os pobres, mulheres, negros viviam no país pós-guerra. Já no Heaven's Gate, as pessoas eram chamadas para viver em um novo mundo, que era transformado por seres alienígenas. Em qualquer grupo cultista, o que falta para a época, algo que é necessário para as pessoas, é o que vai ser oferecido de forma extremamente atrativa. Hoje, focos são basicamente dois: saúde mental e sucesso profissional. E muitos gurus vão oferecer o destravamento, o código, a saída da Matrix, conseguir instalar o Drive, sair da corrida dos ratos, oferecendo algo que é novo e algo que desafia o sistema, quase numa síndrome de Galileu. O grito da sua alma, o grito da sua masculinidade que tá aqui, e eles vão retribuir com o grito deles. Me mostra do que você é capaz, me dá essa voz, me dá, deixa eu ouvir isso aqui, me dá essa voz. Cadê o grito de vocês? Cadê o seu grito agora? A linguagem que era utilizada na década de 70, ela não fala mais sobre arrebatamento, uma vida longe da sociedade. Ela fala sobre empreendedorismo, equilíbrio emocional, mindset vencedor e todos os linguajares que são conhecidos dentro do âmbito do empreendedorismo. No final das contas, o que muda não é a quantidade de seitas, mas sim a linguagem que elas utilizam. Quando a gente vê as filmagens dos vendedores da Doterra, as gigantes palestras do Pablo Marçal, ou qualquer novo coach que apareça com uma liberdade emocional, com uma liberdade do sistema, todos eles utilizam uma mesma metodologia, uma mesma técnica de manipulação, controle e pertencimento especial a esse grupo que conseguiu alcançar a verdade máxima. O culto empresarial, a devoção ao sucesso profissional e a procura eterna por ser sua melhor versão fazem com que muitos seguidores de um novo secto, de uma nova seita, de uma nova linguagem surjam. Seja pelo marketing multinível, o destravamento de mindset, o descobrimento do segredo, todos eles oferecem um caminho fora do sistema, um caminho que esconderam de você e o que os grandes bancos e empresas não querem que você saiba. Tome cuidado, porque você pode estar caindo em uma seita. O que a gente pode resumir é o seguinte: o que muda das seitas ao longo do tempo é a linguagem, mas a resposta é sempre a mesma. A resposta é de uma fuga de um problema atual. Algo que as pessoas estão sentindo, algo que as pessoas estão passando que é grave e que para elas precisa ser saído. Seja a luta contra a pobreza ou a falta de oportunidades dentro de um empreendedorismo, seja o que for, a seita tenta trazer uma saída rápida, fácil e que é totalmente exclusiva aos membros daquele grupo. O sapo fervido. Eu aposto que você nunca cozinhou um sapo, mas conhecer o termo psicológico síndrome do sapo fervido vai ser muito importante para que teu prato saia do jeito certo no final da noite e você consiga surpreender todo mundo com um sapo fervido de primeira qualidade. Quando você vai cozinhar um sapo, por ele ter muita sensibilidade na pele, ele faz parte do grupo de animais ectotérmicos, ou seja, um animal que não produz calor próprio, ele precisa do calor do ambiente para conseguir se regular termicamente. Quando você joga ele em uma panela quente, ele vai pular e como ele tem
muita habilidade, você nunca vai conseguir cozinhar ele, a não ser que você torture o animal colocando uma tampa e deixando ele lá se retorcendo, mas isso vai trazer já consequências pra carne. Mas pra ela ficar boa de verdade, você coloca o sapo na água fria e vai aumentando aos poucos a água, de forma com que ele não perceba. Como ele vai trocando o calor com o ambiente, à medida que a água vai aumentando de temperatura gradualmente, ele não percebe essa mudança de temperatura. E quando ele chega quase no ponto de ebulição da água, ele já começa a se sentir mal. E como ele já está exausto de tanta troca de calor que ele não percebeu, ele acaba sendo cozido vivo. E quando ele percebe, já é tarde demais. O que isso tem a ver com uma seita? O que isso tem a ver com um grupo religioso ou com uma pirâmide? Quer dizer que nenhum grupo começa do nada. Nenhum grupo começa já te avisando o que vai acontecer e aparecendo no primeiro momento o controle, e o primeiro momento já é aquele controle psicológico, controle mental. Não! Todos eles começam de forma gradual. Nenhum já diz escancaradamente: vem aqui pra seita, onde a gente vai controlar a sua vida, onde a gente vai fazer com que todas as suas escolhas profissionais, pessoais, relacionamentos sejam controlados e tenham que ter uma prestação de contas pra seita. Não. Todo grupo começa de uma forma simples e muito boa, como uma água fria e gelada que nos traz aí refresco no meio do calor. Aos poucos ele vai aumentando de temperatura até que você não perceba que você já tá totalmente preso, totalmente manipulado e totalmente dentro dessa instituição. Todos os seus amigos são da seita, todas as pessoas que você conhece são da seita, tudo que você faz é pra seita. E nesse momento, a água já ebuliu, você já tá completamente fervido e vai ser muito difícil de sair dela. Aí vem o termo sectar, separar, retirar essas pessoas da convivência que ela tava. Porque se os outros sapinhos que não estão sendo fervidos vissem aquela água começando a ficar quente, iam avisar aquele sapo: opa, sai daí, você vai morrer, você tá começando a ficar fervido. E isso faz parte de umas técnicas da seita, separar as pessoas para com que elas não vejam esses outros comentários e vejam que ela tá sim começando a ferver lá dentro, ela tá sim começando a passar dos limites e algo estranho tá acontecendo. Essa separação faz com que exista nós e eles. Todos os comentários vindo deles são comentários de pessoas que não atingiram a iluminação, que não sabem da verdade, que estão com inveja ou que são menos evoluídas que você. Então você que está dentro da panela não deve dar ouvidos, porque elas são pessoas diferentes. Um dia elas vão conseguir entender essa luz, um dia elas vão conseguir entender esse conhecimento, mas hoje elas não entendem. Esse sentimento de nós e eles traz sim o que significa sectar, separar. Essa pergunta pode ser respondida de várias formas, algumas formas mais conspiratórias e outras formas mais lógicas. A primeira, mais conspiratória, é que quando eu junto influências e agencio essas pessoas, eu quero com que elas utilizem de toda a influência para atrair mais pessoas e fazer com que essas pessoas sejam manipuladas por pessoas que elas acreditam, por pessoas que elas confiam, por pessoas que elas ouvem a palavra e admiram a vida e começam a perceber que essa admiração não deve ser só o que ela é, mas sim ao que ela faz e aonde ela participa. E onde ela participa, a coexiste. Essa atração faz com que eu consiga mais membros, mais pessoas que vão ouvir essa palavra. Essa seria um pouco mais de uma visão conspiratória. A visão mais lógica é quase idêntico, mas traz só o quesito de que eu utilizar pessoas da minha seita, utilizar pessoas do meu grupo, que são influencers, que são pessoas que trazem muita influência, é lógico para eu conseguir fazer com que mais pessoas participem do meu grupo, mais pessoas entrem, mais pessoas façam parte. Nossa investigação foi até o fundo do que é a Coexiste, do que é uma seita, e eu tenho certeza que vocês já têm um parecer determinado na mente de vocês. Mas para esse episódio ser realmente justo, a gente precisa dar palco para tudo que a Coexiste, os seus fundadores, o Cauim e a In, trazem sobre o grupo. A gente não precisa só olhar o lado que ataca e entender realmente o que significa tudo isso, mas a gente precisa dar palco para quem faz parte, para quem é o acusado de ser uma seita ou um grupo cultista. Então eu vou trazer agora para vocês uma parte da nossa conversa que é a leitura da Carta Aberta. A leitura da Carta Aberta que foi divulgada dentro do site da Coexiste lá em novembro de 2023, ano passado, sobre o que o grupo é e que na visão deles é a defesa de todas as alegações. Então fiquem com vocês essa parte final do nosso vídeo em que a gente traz a alusão a tudo que foi dito e a defesa, a da Coexiste, em termos ipsis literis, ou seja, uma leitura direta do que foi publicado no site.
Há algum tempo, temos sido alvo de eventos carregados de injúria, calúnia, difamação, através de veiculações em redes sociais e outras plataformas na internet, que até hoje é um canal aberto para qualquer tipo de conteúdo, verdadeiro ou não. Nesse mundo, parece difícil acreditar que alguém possa fazer algo simplesmente por amor. Ficam tentando encontrar algum interesse escuso para justificar uma grande dedicação a um projeto e inventam mentiras que só existem na cabeça de quem está inventando essa mentira. Não temos nenhum interesse em manipular ou qualquer outra coisa parecida com isso. Nem vemos como isso pode ser algum tipo de ganho. Em nosso currículo está o desenvolvimento de bases comportamentais como a confiança na vida, em Deus e em si mesmo, a verdadeira honestidade, alegria, gentileza e escuta intensa, o interesse pela comunicação e pela percepção sem distorções, tendo como meta o fim do conflito nas relações e a redescoberta na verdade em si mesmo. Não somos um culto religioso, não somos uma seita, não somos misteriosos. Tudo o que pensamos e fazemos está aberto em nossas redes sociais e nos nossos conteúdos públicos, e não somos segregadores. O curso A Verdade Presencial não tem vínculos religiosos ou com qualquer outro culto. Porém, temos uma inabalável reconhecimento e uma infinita gratidão por todos os grandes mestres que já passaram por este planeta, deixando legados imprescindíveis. Entre esses grandes mestres, deixamos aqui a declaração da nossa irreversível devoção a Jesus, em cuja sabedoria amparamos a base de nossa vida e de nosso compromisso, na certeza de que, na demonstração de Jesus, está também a vontade de Deus. Para você que ficou até o final do vídeo, meu muito obrigado. Meu nome é Luiz, esse é o canal O Sétimo. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas próximas investigações. E fiquem com Deus.